Então, a gente vai começar a falar, né, sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né? A nossa aula de hoje. O que a gente pode falar, né? As doenças crônicas não transmissíveis, elas são o maior desafio de saúde pública em todos os países, praticamente. Né? As causas, né, mais comuns das doenças são geralmente conhecidas e as avaliações de custo-benefício para essas intervenções, elas estão disponíveis o tempo inteiro, né? E basta a gente estar o quê? Realizando, né, corretamente todas em relação, né, às prevenções, está realizando tudo de forma correta, né? A gente sabe que a prevenção é que vai fazer toda a diferença no controle dessas doenças, né? Então, seriam, né? Como que a gente vai traçar as estratégias, né, para prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que hoje é uma epidemia, né? Nós podemos falar que é uma epidemia moderna. Hoje nós podemos falar que é uma epidemia moderna, né? As doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem que ter um controle, né? Uma extensão, né? Nesse controle dessa prevenção. Então, o que a gente pode falar? Né? Eles constituem um sério problema de saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos países de média e baixa renda. Tudo isso porque, querendo ou não, nós estamos, né, num país altamente, né, nosso país, né, um país altamente capitalista. E esse país altamente capitalista, né, quando a gente acaba falando da globalização, né, da urbanização, isso tudo, eles são fatores socioeconômicos, né, cultural, político e ambiental, né, que acabam determinando o impacto sobre essas doenças crônicas, né? Eu não posso falar que somente dos fatores que são modificáveis, né? Que seriam, né, o tabagismo, o consumo de álcool. Eu tenho que falar, né, dos fatores também socioeconômicos, culturais, né, político e ambiental que acabam determinando, constituindo esse sério problema de saúde pública, né? Que eu falei com vocês, o porquê nesses países ricos, né, quanto média e baixa renda. Nós temos que pensar na população que está trabalhando o dia inteiro, que não tem como se alimentar, né, com comida de forma correta, né, uma alimentação saudável, ele acaba comendo muita besteira, né? São os fast foods que a gente tem da vida da gente, né? E que acabam o quê? Mexendo com toda a parte, né, de colesterol, triglicerídeos, aonde tem um aumento, né, das doenças cardiovasculares, né, que seria o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, consequentemente também o diabetes mellitus. Mas então, quando eu falo, né, nesses países todos, não adianta eu falar que são só países de baixa renda, porque se a gente fizer uma pesquisa, né, avaliar uma estatística a nível mundial, vocês vão ver todos esses fatores, né, que acabam contribuindo, né? Então, o que eu posso falar para vocês? Isso vocês podem até estar anotando, porque não tem aí. Eu vou falar devagar, tá bom? Para poder vocês anotarem. Deixa eu só olhar aqui que eu não vou eu vou ter que alguma coisa, mas não vou ter tudo. Vocês podem estar anotando, né? Até porque eu já falei aqui agora. Quais seriam os determinantes, né,
para o impacto das doenças crônicas, né? O que leva a essas doenças crônicas? Vocês podem anotar. Aí vou dando tempo, quem quiser pode pedir para eu ir mais devagar ou falar com vocês. Eu vou Pode repetir falando devagar e depois para mim, por favor? Tá. Quais são os determinantes e o impacto sobre as doenças crônicas? Seria o quê? O que determina, né? O que causa, né? E os impactos seriam o quê? O que leva, né, às doenças crônicas, né? Nós temos, primeiramente, os fatores socioeconômicos, cultural, político e ambiental. Então, primeiro, os fatores socioeconômicos, cultural, político e ambiental. Isso é oriundo de quê? Né? O que nós vamos estar falando sobre isso aí? Nós vamos estar falando sobre a globalização, o mundo globalizado, né? O capitalismo que a gente vive, a urbanização. Porque a urbanização, em cada esquina tem um restaurante que oferece comidas mais deliciosas do que a outra, e o que é gostoso nós sabemos que não é tão saudável, né? E essa urbanização, as pessoas acabam indo sim para a rua, para os shoppings, então você acaba se alimentando sim de forma errada. Então, nós temos a globalização, a urbanização e temos aí também incluindo o envelhecimento da população, porque não é que as doenças, né, crônicas não transmissíveis, elas deixam de dar em jovens, claro que não, porque hoje nós temos um alto índice de jovens, né, com doenças crônicas não transmissíveis, né? Isso significa o quê? Que a partir do momento que a população ela é envelhecida, eu tenho esse envelhecimento da população, eu tenho maiores riscos, sim, de hipertensões, né, de diabetes, e aonde pode levar o quê? A complicações, certo? Então, um dos fatores, né, só repetindo, são os fatores socioeconômicos, né, ambientais, cultural e político. O que isso seria? A urbanização, a globalização e o envelhecimento populacional. Ok? Pode passar? Outro ponto, outro fator, são os fatores modificáveis. Os fatores modificáveis, eles até estão aqui, mas vocês podem anotar. Eles estão até que sim. Né? Os fatores modificáveis nós temos os fatores modificáveis e os comportamentais, né? Os não modificáveis, na verdade, né? É o sexo, idade e herança genética, né? A hereditariedade. Quando eu tenho esses 3 itens aqui, né? Eu não posso modificar. Por exemplo, a gente sabe que a pessoa, o sexo masculino,
e ainda raça, né, negra, eles têm mais propensões à hipertensão arterial sistêmica. Esse estudo epidemiológico já foi realizado. Então, ele tende a ter mais probabilidade, né, de hipertensão arterial sistêmica e de diabetes. Então, isso a gente pode dizer que são fatores de risco não modificáveis. Significa que todo mundo que tem na família, meu pai é hipertenso, eu tenho sim uma possibilidade. Significa que eu vou ser hipertensa? Não necessariamente. Eu tenho o quê? Essa probabilidade, uma probabilidade grande, sim. Então, quando eu falo sexo, idade, geralmente uma idade, né, acima dos 50, 60 anos, né, a nível de literatura, fala acima de 60 anos, mas hoje nós estamos tendo, né, como eu falei para vocês, a cada dia que passa, devido aos fatores socioeconômico-culturais, nós estamos tendo pessoas com mais chances ainda, né, de doenças crônicas não transmissíveis. Então, sexo, idade e herança genética, né, que é a hereditariedade, eles são fatores não modificáveis. Eu não tenho como mudar a genética daquela família de ninguém ter mais hipertensão, né? Isso eu não posso fazer. E os fatores comuns, né, de risco modificáveis, é o que a gente conhece, é o que a gente acaba trabalhando muito no dia a dia em termos de prevenção, que seria o quê? O tabagismo, a alimentação, a inatividade física, né? No caso, você orientar a realizar atividade física, e o consumo de álcool e drogas são fatores o quê? Comportamentais. Isso são modificáveis. Se eu orientar, se eu trabalhar com a prevenção, eu consigo mudar esse histórico aqui, né? E é isso que a gente precisa realizar, tá? Aí agora vocês podem também estar anotando os fatores de risco intermediários. Quais seriam os fatores de riscos intermediários? Fatores de riscos intermediários. A elevação da pressão sanguínea, né, arterial. A elevação da glicemia. E a obesidade. Certo? Então, quando eu falo nesses fatores de risco intermediários, eles são favoráveis, porque eu posso ter minha pressão arterial alta, né, mas sob controle, e não ter nenhuma doença crônica, né, não transmissível, né? Então, eu tenho que, a partir do momento que eu controlo, que eu estou em sobrepeso, eu posso não ter nenhuma doença crônica. Eles são fatores de riscos, o quê? Intermediários. Intermediários porque eles podem desencadear, sim, as doenças crônicas, né, não transmissíveis. Aí eu pergunto a vocês, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela define como doenças crônicas, seriam quais? As doenças cardiovasculares, que são as cerebrovasculares isquêmicas, no caso seria o quê? O acidente vascular cerebral e o
e o infarto agudo do miocárdio. Nós temos as neoplasias, né, que são cânceres, né, e as doenças respiratórias também, né, elas são doenças crônicas não transmissíveis. Um paciente asmático é uma doença respiratória crônica, e o diabetes mellitus, né? Então, essas 5 patologias, né, 5 doenças que nós estaremos classificando de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? Quais são as 5 doenças crônicas não transmissíveis, né? Não transmissíveis porque eu não estou transmitindo para ninguém, né? Eu estou o quê? Eu tenho a doença, mas eu não transmito, né? Diferente das doenças transmissíveis. Por isso que tem essa diferença aí das doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, eu venho também falar aqui com vocês. Ju, Oi. você pode repetir para mim as doenças, por favor? Sim. As doenças são infarto agudo do miocárdio, são doenças cardíacas. Porque quando eu falo doença cardiovasculares, eu boto a cardíaca e a vascular. Vascular não seria o quê? O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, encefálico, o AVE, que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Então, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, as neoplasias, as doenças respiratórias e o diabetes. Ok? Obrigada. Tá. Então, levam décadas, né, para estar completamente instalada na vida de uma pessoa e tem origem sempre em idades mais jovens. Então, isso, né, a gente sabe que eu apareci hoje com uma doença cardíaca. Ela pode estar lá, né, guardadinha, como eu posso falar assim com vocês, direitinha, tal, e ao longo do tempo ela vir a desenvolver, assim como as neoplasias. Nossa, apareceu agora, apareceu porque as células elas foram se multiplicando. Ela tinha aquela célula neoplásica, mas elas acabaram se multiplicando, aonde apareceu sim, né, a doença hoje, né, mais para frente. Então, é aquela questão, é como se a gente falasse assim, a gente tem, mas ela está o que ali? Guardadinha, e ela vai aparecer, né, com o tempo. Né? A pessoa vai desenvolvendo aquelas questões ali com o tempo, né? Isso que a gente está falando aqui, ó, levam décadas para estar completamente instaladas na vida de uma pessoa e tem origem em idades o quê? Mais jovens, né? A gente começa a apresentar até muitas vezes alguma sintomatologia, mas umas coisas tão raras, tão difíceis que a gente acaba não prestando atenção e só vai dar importância maior numa idade, né, mais às vezes mais avançada, quando você vê os sinais e sintomas clássicos, né, a sua emergência é muito influenciada pelas condições de vida, com certeza, foi o que eu falei com você. Hoje, se eu tenho uma vida mais estressante, se eu tenho uma vida num corre-corre maior, eu não tenho uma atividade física, com certeza ele vai influenciar mais na minha vida hoje, né? Então, se eu tivesse uma vida mais tranquila, ele poderia vir a aparecer um pouco mais lá na frente.
Mas como hoje, né, com 40 anos, eu tenho uma vida mais atribulada, ele acabou aflorando, vamos falar assim, aparecendo, desencadeando no momento que eu tenho a minha vida mais atribulada. Então, é isso também que a gente tem que entender aqui em relação, né, às influências dessas doenças, né? Aí eu posso também dar um ponto aqui para vocês. Vamos falar, vamos supor, aquela criança que tem a diabetes, que é um insulino dependente, né? Diabetes tipo 1 e tipo 2, e que ela é insulino dependente. Isso foi por conta da condição de vida? Não. Aí nós vamos falar em fatores hereditários, tá? Mas eu estou falando, né, em relações. Eu posso conseguir, durante toda a minha vida, não desencadear nada, e mais lá na frente, devido à minha condição, ela vir a apresentar. Entendeu? Isso é diferente, tá? Mas vamos pensar que a hereditariedade pode influenciar, sim, na infância ali, né? Mas, geralmente, quando a gente fala dessas doenças, elas vão estar o quê? Desencadeando mais na vida o quê? Adulta e, né, para uma idade mais avançada. Porque antigamente a gente não via, quase não via, né? Um jovem falando assim, um jovem de 20, 30 anos, 40 anos morreu, infartou. Era muito difícil, né? Essas doenças eram doenças somente de idosos. Hoje não. Hoje, devido a essas condições de vida, né, que a gente está falando, acaba o quê? Tendo mais jovens doentes, mais jovens com essas comorbidades, né? Que a gente fala o quê? Com índice de mortalidade maior, né? Tem muitas oportunidades de prevenção devido à sua longa duração. Então, a gente tem como estar prevenindo, sim, e a gente tem que trabalhar nisso. Aí é o que eu falo, eu pergunto a vocês. Todos vocês sabem, né, como é que faz algumas prevenções de todas as doenças, mas acaba não sendo realizado de forma correta. A gente não faz. Então, é importante a gente estar o quê? Na cabeça, martelando o tempo inteiro, para poder diminuir esses índices. E a pessoa ter se conscientizar que ela precisa, requer um tempo longo e uma abordagem sistemática para o tratamento, né? Então, dependendo da patologia, né? Vamos supor, principalmente quanto às neoplasias, né? Que vai ter que ser revisto como é que vai ser o tratamento. É longo porque pode precisar de quimioterapia, radioterapia, de cirurgia, né, até o seu completo restabelecimento. Os serviços de saúde precisam integrar suas respostas na abordagem, né? Então, como que vai ser feito? Porque nós, enquanto profissionais, nós vamos sempre ser perguntados o que é necessário, o que precisa ser feito. Então, nós temos que saber como que informá-los, né? Como que funciona o serviço de acordo com aquela patologia. Aí aqui, né, eu acabei de falar com vocês em relação aos fatores de riscos que podem ser, né, modificáveis, né, e não modificáveis e modificáveis, que aqui eu boto como comportamentais, né, que seria tabagismo, alimentação, atividade física, consumo de álcool e outras drogas, né. Aqui eu ilustro, né, isso daqui é muito bom, né, um elevado consumo calórico, uma vida sedentária que hoje tudo contribui. É isso que eu
a gente tem que se conscientizar, né? O mundo moderno hoje está fazendo com que nós, né? Foi o que eu falei para vocês lá, aqueles fatores socioeconômico, cultural, político, ambiental, né? Eles acabam que nos fornecendo nos proporcionando, né? Esse quadro que a gente está vendo aqui. Olha, hoje a televisão, você tem um controle remoto. Você precisa levantar para fazer a mudança do canal? Não precisa. Você está ali, ó, sentado, você muda. Porque se você levantasse, já era um tipo de quê? Atividade. Os alimentos saudáveis, né? Os alimentos orgânicos, hoje a gente quase não vê mais. Frutas, legumes. Quantas pessoas comem frutas diariamente? São poucas, né? É melhor o quê? Você comprar um salgadinho que você come em 5 minutos do que você parar para almoçar ou jantar, que leva uns 15 a 20 minutos. Então, isso tudo acaba o quê? Contribuindo, né? São fatores que contribuem. Aqui, ó, né? A vida estressante, né? Que o povo tá todo mundo atordoado, né? Não posso falar que, inclusive, eu, nessa situação aqui, a gente Juliana, não sabe o que a gente faz. O slide não está aparecendo para mim, não. Não, para outra pessoa, alguma outra pessoa. Para mim também não está aparecendo. Mas estava? Estava antes. Tem mais gente reclamando. No início estava aparecendo, depois sumiu, Ju. Nossa, eu só passei. Agora? Ainda não, só estou vendo você. Eu também só estou vendo você. Eu nem fiz nada, calma aí. Vamos ver aqui. Não. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Tem um negócio me tapar. Aparece? Agora foi. Tá aparecendo? Sim, foi. Agora foi. Foi, então tá. Agora foi. Melhorou. Ótimo. Show de bola, ótimo. Vocês têm que me dar o retorno, porque senão eu vou falando, vou me empolgando e já viu, né? Eu prefiro... Vou até botar a tela toda, fica até melhor. Né? Então, como a gente... Né? Voltando aqui, então. Essa tela aí. Foi essa tela aí que vocês não estavam vendo, né? Então, são vários fatores, né, que podem levar, que acabam levando a um ritmo de vida, né, inadequado, né, foi como eu falei, né, o sedentarismo, né, hoje você tem o controle remoto, que você não precisa levantar do sofá, né, da cadeira para poder... Porque só em você levantar, você já faz alguma atividade física. Hoje não, você já não precisa tanto, né? A oferta dos alimentos, né, que não são saudáveis, eles estão muito mais em ofertas, né? O tempo que a gente tem para poder estar se alimentando, tudo isso. Os fatores genéticos, né, que acabam também sendo causadores. Então, nós temos a alimentação, né, que eu acabei de falar, crescente oferta dos alimentos industrializados, muito ricos em gorduras, açúcares e sódio, né? Isso acaba provocando, sim, doenças cardiovasculares, né? Porque eu vou ter
Se eu sou sedentária, eu vou ter o quê? Um acúmulo maior ainda de gordura, de açúcar nos vasos, né? Provocando o quê? Infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico. Nós temos uma facilidade desses acessos, né? De fácil acesso, redução generalizada da atividade física. Aí eu venho falar a vocês também, a gente já chegou um tempo atrás falar, né? Hoje está se aumentando muito, sim, o índice de pessoas fazendo atividade física, mas não é atividade física para uma vida saudável, e sim para manter um corpo, né, mais escultural, mas não significa que aquele corpo, a atividade física que está sendo realizada, seja para a vida saudável. Né? Ele faz o quê? Uma transformação do seu corpo, mas não para a sua saúde, entendeu? Porque também não adianta a gente só realizar a atividade e continuar, né, fazendo a alimentação de forma inadequada. Então, aqui a gente tem, né, vários aqui, né, os miojos, os caldos, né, que a gente um veneno está colocando, né, nos alimentos, para fazer, né, as refeições, os fast foods, né, as batata frita, os biscoitos, né, que são todos alimentos, né, transgênicos. Então, temos, né, os pães, tudo isso de forma inadequada. O que acaba levando, né, é o excesso de peso. A transição epidemiológica revela diminuição progressiva das mortes por doenças infecto-contagiosas e aumentando a elevação das mortes por doenças crônicas. O que se chegou, por que se chegou a essa conclusão? Nós temos hoje, conseguimos controlar mais as mortes das doenças, né, infecto-contagiosas, muito por conta das vacinas, né? Nós conseguimos ter uma diminuição em massa, né, das doenças infecto-contagiosas. Mas, em compensação, nós elevamos das doenças crônicas, né? Falando novamente, quando eu falo doenças crônicas não transmissíveis, são aquelas doenças que a gente não transmite para ninguém. Pode ser por causa, né, por forma hereditária, sim, mas eu não passo para o outro, não é, né? Porque às vezes a gente tem assim, fulano tá com câncer, eu não posso meter a mão naquele paciente, naquela pessoa, porque eu vou pegar. Não, gente, em hipótese nenhuma, tá? Nós não podemos pensar isso, são doenças não transmissíveis, porque eu vejo algumas pessoas ainda com esse pensamento, né? Não com uma pessoa que infartou, com um acidente vascular encefálico, não, mas geralmente pessoas com neoplasias, né, com câncer. Algumas pessoas têm medo de meter a mão. Eu não vou no banheiro, eu não vou no vaso que aquela pessoa vai, no vaso sanitário, né? Porque eu posso me contaminar. Não, gente, pelo amor de Deus, isso não acontece, tá? Então, nós conseguimos, né, a nível até mundial, tá diminuindo o índice de morte, né, de pessoas com doenças infecto-contagiosas. Com consequência disso, está tendo essa elevação de mortes por doenças crônicas, sim, né? Por que isso? Nós conseguimos estar realizando a prevenção com as vacinas, mas não estamos conseguindo, né, prevenir as doenças, né, crônicas, que seria, né, com alimentação específica, com atividade física, e que a gente tem que hoje intensificar isso aí. O Pacto pela Vida, né, em 2006, reafirma o compromisso com ações de melhoria da qualidade de vida de sujeitos e coletivos e ratifica a responsabilidade sanitária e solidária do SUS, né? Então, é um programa, né, que acaba
ajudando, né? Esse Pacto pela Vida é um programa que ele ajuda, né? Ele auxilia em orientações, né? Para melhorias de qualidade de vida, né? Nós vamos ter várias ações a serem realizadas, né? Pelo Ministério da Saúde, principalmente específico nos programas da Estratégia da Saúde da Família, né, que é um programa a nível de governo federal e que é implantado nos municípios, né, e que deve realizar todas essas melhorias, né, em relação ao SUS, né? E um dos programas, né, que aqui eu ainda coloquei, né, que seria o Sistema de Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos, o Hiperdia. Né? Vocês podem ouvir falar no Hiperdia, só que podem anotar aí, não existe mais esse programa específico. As pessoas ainda continuam falando, sim, mas eles mudou-se para, né, um programa de doenças crônicas não transmissíveis. Mas em algumas regiões, em alguns municípios, ainda usa, sim, né, o hiperdia, mas é o que a gente fala, é o extinto hiperdia, né, que é o quê? Os municípios, né, um programa de saúde, como o programa de saúde da mulher, programa de saúde da criança e do adolescente, do idoso, do trabalhador, existe esse programa que acompanha, né, no município os hipertensos e diabéticos. Como assim que ele vai estar acompanhando? Primeiramente, nós também temos que falar, né, um pouco de como nós vamos fazer essa captação, esse rastreamento. Nós vamos ter que falar um pouco depois somente do rastreamento, que seria quais são as estratégias utilizadas para eu rastrear os hipertensos e diabéticos do meu município. Por quê? Vamos pensar. Quando eu falei ali atrás para vocês, até que nesse primeiro slide que vocês colocaram, né, que a Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são as infarto agudo do miocárdio, né, o AVE, né, o acidente vascular encefálico, as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e os diabetes mellitus. Mas aqui eu falo muito em hipertensão. Por quê? A hipertensão leva o paciente a ser o quê? A ter doenças cardiovasculares. Então, tanto a hipertensão quanto o diabetes são doenças que, ao se complicarem, elas vão desencadear doenças cardiovasculares. Por isso que eu não vou pegar a pessoa que ela é infartada. Não, eu tenho que, para ela chegar a ter um infarto, ela passou por algum processo anterior, né? Ela tem alguma comorbidade, que seria o quê? Um quadro de hipertensão, um quadro de diabetes, um quadro de obesidade. Porque, consequentemente, quem tem uma obesidade, ele tem uma pressão irregular, ele tem um quadro de diabetes. Então, para eu não deixar ter a complicação, eu preciso fazer o quê? Controlar, eu preciso, primeiramente, né, rastrear e acompanhar esses quadros, né, de hipertensão e de pessoas diabéticas dentro do nosso município. Entenderam? Então, aí vai ficar, né, assim, nós vamos pensar como que nós vamos rastrear isso aí? Qual vai ser a melhor forma? Por isso que hoje a gente também tem várias campanhas, né? Vamos fazer na praça, né? Uma
campanha de hipertensão e diabetes, né, aferindo a pressão e aferindo a glicose das pessoas. Vamos na igreja, vamos na pracinha do bairro, vamos na escola tal. Por que isso? Porque quando ali algumas pessoas estão passando, alguns já sabem que são hipertensos e diabéticos, outros não. Outros, eles vão, mede aí, vê quanto que tá, de bobeira. É nessa bobeira que você acaba o quê? Conseguindo identificar algumas pessoas com alterações. E você tem que fazer o quê? Automaticamente referenciá-la para o programa, referenciar a procurar o quê? Um médico, né, uma unidade básica de saúde e dizer o que aconteceu. Quando a gente faz essas campanhas, vocês não têm noção o que a gente encontra no dia a dia, né? Vocês veem muitas pessoas com a pressão bem alta, pessoas com glicose em 300, 400, e que não está sentindo nada, nunca sentiu nada, mas naquele momento está. E diz, ou então, eu nunca verifiquei a pressão, nunca verifiquei a glicose. Aí você vai, pega essa pessoa. Isso significa o quê? Você rastreou, né, de uma forma, né, que você está fazendo o quê? Um benefício para ele no futuro. Então, quando eu falo aqui, né, nesse sistema, nesse programa do Hiperdia, né, é um sistema de acompanhamento, mas eu tenho que saber também como que eu vou rastrear, como que eu vou chegar e achar a minha população de hipertensos e diabéticos dentro do meu município, como que eu vou acompanhar quais são os pacientes que fazem uso dos medicamentos dos orais, ou diabetes, quais são os insulinos dependentes, quais são que controlam somente por atividade física. Então, é nesse programa que a gente faz o Pacto pela Vida, que não são as ações de melhorias para a vida, que você leva para a praça, os programas, as prevenções que você faz, né, realiza atividades físicas com o grupo da terceira idade, né? Todas essas orientações, então. Quais seriam, né? Acabei já resumindo, falando tudo antes, né? Quais seriam essas ações para as doenças? As promoções da saúde, né? Foi o que eu falei com vocês, todas as orientações possíveis, né? O fortalecimento da atenção básica. Só um minutinho, estou entrando. Tudo que envolve a prevenção, promoção à saúde, nós temos que pensar na atenção básica. A atenção básica de um município, ele é assim, é o carro-chefe, digo a vocês, tanto para escola, tanto para o social, tanto para o econômico, tanto para a saúde. Porque quando você pensa na atenção básica, você pensa na saúde por completo. E saúde é o quê? O completo, o quê? Bem-estar físico, social e mental. Então, toda vez que a gente falar em atenção básica, que eu falar em prevenção e promoção à saúde, ele é o carro-chefe de qualquer, né, porque é uma secretaria, né, de município, de estado ou a nível de governo federal. É porque ali é... Oi? Saiu de novo o slide. Saiu. Então é quando eu tô saindo. Calma. É quando eu tô saindo para aceitar alguém. Isso que está acontecendo. Foi?
Voltou? Voltou. É quando eu estou saindo para aceitar alguém. Eu saio e aí na hora de voltar não está voltando, tranquilo. Então, então, essa parte da atenção básica, você está pensando na saúde no geral. Saúde completo, né? Bem-estar físico, social, né? E a parte mental também. Nós vamos estar fazendo, né, ações na saúde do idoso, porque não adianta eu ter um envelhecimento e não ser um envelhecimento saudável, entenderam? Eu preciso ter um idoso com disposição, um idoso com saúde. Ele pode ter alguma doença, alguma comorbidade, pode ter, mas ele tem que ter o quê? Eu não posso ter uma pessoa restrita em cima de uma cama, vegetando ali, né? Porque a gente quer, né, que a nossa população envelheça com saúde. Por isso que eu tenho que começar a fazer o quê? A minha prevenção lá atrás, com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, né, trabalhadores, para poder eles terem esse envelhecimento saudável. Controle do câncer de colo uterino e de mama, né, que eles são bem, né, para as mulheres. Nós estamos hoje com alto índice também, né, de mulheres com câncer de colo de útero e de mama. O câncer de colo de útero, principalmente devido ao vírus do HPV, que é uma doença sexualmente, né, transmissível, ou melhor, uma IST, infecção sexualmente transmissível. Então, aqui a gente já acaba o quê? Trabalhando com um público bem lá adolescente, as meninas, né? Aí nós temos que já vamos ter uma visão um pouco mais para frente, com as vacinas do HPV que já estão sendo dadas no adolescente, mas nós vamos ter essa resposta um pouco mais no futuro, né? Porque tem pouco tempo que começou a ter a vacina sendo administrada. E câncer de mama, né? Então, tem que ter esse controle para as mulheres. Seria o quê? O programa Saúde da Mulher está tendo uma atuação grande também. Então, por isso vocês precisam saber, né, da importância. Vocês ainda não tiveram, acho, saúde coletiva, não. Já tiveram? Não lembro. Porque mudou. Já tiveram? Oi. Oi? Vocês já tiveram saúde coletiva? Crianças? Alguém? Tá, depois... Então, vamos lá. Os programas, né, do Ministério da Saúde que vão estar, né, todos envolvidos nessa melhora, né, da saúde. Foi o que eu falei, programa Saúde da Mulher, programa do idoso, programa do trabalhador, né, saúde do homem, nós temos da criança e do adolescente, do tabagismo, né, que acaba, né, pegando álcool e drogas também, de saúde mental. Então, todos esses programas, eles estão o quê? Envolvidos nas ações das doenças crônicas não transmissíveis. Por isso que a gente precisa estar... Todos esses programas, eles têm que falar, né? Eles têm que andarem junto, eles não podem trabalhar de forma separada. Eles têm algumas ações separadas, sim, mas não podem trabalhar separado. Por quê? O meu programa de saúde da mulher, eu tenho a mulher, mas ela é hipertensa. Eu tenho a mulher que ela tem problema mental, né?
Então, eles estão todos o quê? Em conjunto. A gente não pode trabalhar com programa nenhum separado. Por isso que tem que ter sempre a conversa, né? Que seria o quê? Esse fortalecimento da atenção básica. Todos os programas estarem juntos. O monitoramento das doenças seria, né? Tá investigando quais são as doenças que estão em maior índice, né, em maior estatística, aonde que pode ser feita essa intervenção. A vigilância integrada dos fatores de riscos. Isso aí também é interessante quando a gente fala na estratégia da saúde da família, né, quando é realizado a visita domiciliar. Eu, como agente comunitário, como enfermeira do meu território, como médica do meu território, quando a gente vai fazer as visitas domiciliares, você vê de tudo na casa daquelas pessoas, né? Aí, às vezes, você chega numa hora próxima ao almoço, tá aquela pessoa lá fazendo aquela carne de porco com isso aqui de gordura, fritando linguiça com um monte de gordura. Aí você vê o quê? Olha só, por que essa família ela tem doenças cardiovascular? Porque a alimentação não está adequada, entenderam? Então, quando eu falo essa vigilância integrada, isso acaba englobando muito a estratégia da saúde da família, porque você começa a conhecer a saúde da sua comunidade, você começa a saber quais são os hábitos que eles têm e aonde você precisa intervir. Então, tem que orientar, olha só, vocês estão assim, vocês estão comendo muito, está comendo errado, vamos lá. Aí você consegue fazer o quê? Essa orientação. Então, a estratégia da saúde da família aqui, ela é muito importante para poder avaliar esses fatores de risco na comunidade. Indução de ações de prevenção e controle, né? Todas as ações. Oi? É querendo entrar. Oi? Calma aí. Oi? Oi? Olá? Tô ouvindo, não. Acho que alguém quer Oi? entrar, Juliana. Não tá aparecendo aqui para mim, não. Pede aí, então, que eu vou parar um pouquinho aqui. Tá aparecendo, não. Vou continuar. Se eu conseguir ouvir... Tá, o slide sumiu de novo, tá, Jô? Não, eu diminuí aqui, eu minimizei. Vê se tá aparecendo. Tá? Ainda não. Então, eu tenho que voltar aqui, eu já sei o que. Aí, agora aparece, né? Foi. Então, vamos lá. Aqui, né? Vigilância integrada dos fatores de risco. Então, a estratégia da saúde da família, né? A indução de ações de prevenção e controle, como que vai ser feito essa prevenção. O sistema de vigilância alimentar e nutricional. Por quê? Principalmente
que é o CISVAN, né? Nós vamos ter que... nós vamos ter o quê? Médico e nutricionista especificamente. Desculpa. Especificamente trabalhando, porque como eu tenho riscos, né, de doenças, onde a alimentação ela é de suma importância, né, que são doenças que o paciente diabético não pode determinadas frutas, o paciente hipertenso, o que ele pode se alimentar de forma correta, o paciente que infartou ou que tem risco de doenças cardíacas, né? Então, nós vamos estar fazendo o quê? Tendo que encaminhar, né? E o pessoal da nutrição está trabalhando junto, né? Em conjunto com a equipe, né? Da unidade, para poder funcionar e eu dar uma atenção com uma equipe multidisciplinar à minha população, tá? Porque a gente tem que pensar, né? Não vamos trabalhar, isso também eu sempre procuro falar muito com vocês, vamos pensar que nós estamos trabalhando, nós estamos no SUS, nós temos que falar, né, Sistema Único de Saúde, não vamos pensar, né, que, por exemplo, eu estou com minha pressão alta, eu tenho que ir ao cardiologista e o cardiologista ele tem que me dizer que eu tenho que ir a nutricionista. Não, eu tenho que, né, isso a nível, vamos falar, né, de particular. Mas vamos falar, eles estão trabalhando, eles estão referenciando, mas eles não trabalham em conjunto. Eu estou falando de SUS, Sistema Único de Saúde, onde tudo tem que andar junto. Todos têm que conhecer o paciente. É isso que nós preconizamos. Aí vocês vão também me perguntar, professora Juliana, você está meio doida, né? Não tô, não. Aonde saúde funciona? Pode ter, sim, algumas coisas inadequadas, mas municípios que a saúde funciona, principalmente a estratégia da saúde da família, vocês veem que nós temos estatísticas muito baixas de várias doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Não só doenças crônicas não transmissíveis, como outras doenças. Porque a equipe multidisciplinar, ela trabalha, ela atua diretamente ali, naquela região. Então, você sabe como fazer uma intervenção melhor. Porque quando a gente fala, eu falo muito até, né, para todos os alunos. Às vezes fala assim, nós vamos fazer uma palestra hoje lá na clínica, vamos supor, lá na clínica da família, na sala de espera da gestante. Gente, vocês não têm noção quantas coisas vocês ouvem, acabam ouvindo, quantas coisas vocês conseguem ajudar ao outro, porque você está ouvindo, você está contato frente a frente com a população. Então, isso funciona sim quando você faz ações de educação e saúde, ele é o ponto-chave para qualquer prevenção. Entenderam? Então, eu falo isso para todos os alunos. Mesmo vocês, a gente vai estar trabalhando muito isso para frente, se Deus quiser, no 6º período agora, nós vamos ter muitas ações, né, de promoção em saúde na praça, porque a gente vai ter a disciplina de clínica médica, então, de prevenção, a gente vai estar falando muito sobre isso, né? A gente vai para algumas outras unidades, né, já vamos começar a se preparar, fica bem espertos, tá? Para poder a gente, sair sábado, domingo, tudo tem ações. Então, o que acontece? Você consegue, isso é muito bom, gratificante para o profissional de saúde, porque você está conseguindo o quê? Ajudar o próximo a ver o outro,
entendeu? Quando você ajuda, você está tentando, né, fazer com que ele melhore. Então, isso é gratificante para o profissional. E quando você trabalha com essa equipe, né, porque na nossa unidade básica de saúde, eu tenho que ter o enfermeiro, eu tenho que ter o técnico, eu tenho que ter o agente comunitário, eu tenho que ter o psicólogo, né, o médico, que é o clínico geral, e os especialistas, quando tiver necessidade, né? Então, e hoje também nós temos o educador físico, né, inserido também no sistema de saúde, para poder colaborar com toda a saúde do paciente. Então, aqui, né, essa parte da avaliação nutricional, qualquer distúrbio nutricional deve ser referenciado e avaliado também pelo setor. As políticas brasileiras, né? Nós temos a Política Nacional de Atenção Básica, de promoção de saúde, de atenção à saúde da mulher, do idoso, né? Da nutrição, do tabagismo, do álcool e drogas, né? Que eu já falei aqui com vocês. Aí eu venho, né, perguntando aqui, quais são essas principais ações de saúde para as doenças cardiovasculares, né? O que a gente precisa fazer? O que seria? É o que a gente já acabou falando aqui, né? Incentivar atividades físicas, né? A alimentação de forma correta, uma saúde mental, né, equilibrada. Por quê? Eu estou me aborrecendo, eu tenho problemas, eu não sei o quê. Por que não procurar um psicólogo, ajudar pedir uma ajuda a um psicólogo? Então, isso tudo acaba o quê? Favorecendo para a saúde do paciente. Para as neoplasias, nós também sabemos que tanto para as neoplasias, vou falar aqui tanto para os diabetes também, nós temos o quê? As campanhas, né, que a gente tem que fazer, no caso, na saúde da mulher. O autoexame das mamas, nós temos o quê? O preventivo, né, que a gente vai estar avaliando, né, se tem neoplasia, né, de útero, de colo de útero, de mamas, orientando qualquer sintomatologia que tenha. No caso do homem, saúde do homem, o câncer de próstata, né, o Novembro Azul. Então, são essas campanhas, né, o Outubro Rosa, Novembro Azul, que a gente vai fazer o quê? Tentar captar maiores pessoas, né, em termos de rastreamentos, porque às vezes quando ele está no restante do ano todo, ninguém pensa em fazer o autoexame das mamas e ninguém pensa em fazer a mamografia. Todo mundo quer e pensa fazer só quando? Em outubro. Por quê? Tá lá na cabecinha, outubro rosa, outubro rosa, outubro rosa. Então você lembra de fazer o quê? Todos os exames. Então isso é até importante. Por isso que eles determinam, né, essas cores durante o ano inteiro para a gente ter uma conscientização maior, né? Por isso que muitos acabam reclamando, eles estão em campanha, mas não tem vaga para todos realizarem a mamografia. Por quê? Em janeiro todo mundo quis ir para a praia, muito sol, muito calor, sobrou vaga. Fevereiro é carnaval, tá todo mundo na praia, ninguém quer saber de fazer preventivo, ninguém quer saber de fazer mamografia. Só vai pensar quando? Lá em outubro. Mas é bom, é uma estratégia, né? Para poder eles o quê? A população tentar se conscientizar da melhor forma possível, né? Que ele tem que se prevenir.
O diabetes também é a mesma coisa, por isso que as consultas devem ser feitas, toda a população deve ter uma consulta por ano de rotina, onde vai estar realizando todos os exames laboratoriais, né, todo o exame físico, para rastrear se tem alguma alteração ou não. Porque tem gente que leva anos e anos sim, sem ir ao médico. Só vai quando está sentindo alguma coisa. Se levar 10 anos sem sentir nada, vai ficar 10 anos sem ir ao médico. Quais as medicações mais utilizadas? Hoje, né, a gente sabe que a gente tem muitas pessoas tomando, são os antihipertensivos, né? São um dos medicamentos mais utilizados. Quais são as emergências decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis? Isso aí eu deixo, né, para vocês, né, me responderem depois. Podem responder no caderno, né, que seria como atividade. Quais são as emergências decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis? Vocês podem fazer e mandar para mim, porque quando eu abrir o e-mail eu já vou corrigir tudo de uma vez só, por isso que eu estou deixando até um pouco mais para frente, e quem não fez ainda, realizar. Certo? Ok? Então, eu vou deixar aí para vocês essa perguntinha, que é a pergunta da aula. Outras ações que devem ser realizadas, né? Acesso à merenda escolar saudável. Por isso que também tem uma nutricionista nas escolas para poder fazer o cardápio das crianças. E é necessário, né, que sejam reivindicados, sim, porque as escolas elas recebem verba para isso. Elas recebem verba para ter frutas, verduras, legumes e ser realizado também para as crianças, né? É necessário. Só a população também precisa o quê? Controlar. Já trabalhei, né? Mas saí já tem uns 3 anos que eu não estou com a parte de saúde coletiva, né? Com essa parte de prevenção. Teve uma vez, cheguei numa escola para fazer uma avaliação, né, de como estavam as crianças na escola. Chegando lá, estava distribuindo salsicha com macarrão. Salsicha e macarrão. Aí olhei, né, aquelas crianças todas comendo salsicha e macarrão. Falei, isso aí, gente, chamou, eu estava junto com o coordenador da atenção básica, falando assim, por que as crianças estão comendo salsicha com macarrão? Porque hoje a merendeira chegou, né, mais tarde, não deu tempo de fazer a comida adequada. A salsicha com macarrão era muito mais o quê? Fácil, não era? Rapidamente, você fazia arroz, feijão, fazia uma carne, um legume, né? Aí você abria a geladeira, freezer da escola, com tudo que tivesse direito, tudo, não faltava nada. Mas olha só, aí a gente vem, cadê uma fiscalização? A sorte que no dia nós chegamos e vimos. Então, nós podemos o quê? Tá intervindo e passando isso, no caso, né? Nós passamos para a secretária de educação, porque eles não podiam permitir uma situação dessa. Se tem, por que não vai dar? Né? Por isso que a criança, né, quando ela fica o dia inteiro, ela já vai para casa até já jantado, porque tem que ter esse acesso
a merenda, e merenda o quê? Saudável, porque eles recebem verba, e verba boa que dá para comprar tudo. Muitas vezes, não sei se vocês já viram, acompanham, tem que jogar os alimentos fora porque estragou, né? Onde poderia ter sido o quê? Consumido. Incentivos para a produção, a distribuição e a comercialização de alimentos saudáveis, né? Isso, no caso, a Secretaria de Agricultura, ela tem que estar intervindo também, né? Fazendo essa fiscalização, porque será que esses produtos estão com muito agrotóxicos? Qual é a quantidade de agrotóxicos que está sendo utilizada? Será que é suficiente ou está em dose a mais, né? Os alimentos são orgânicos mesmo, então a gente precisa, junto também com a Secretaria de Agricultura, está avaliando essa parte da alimentação, porque não adianta no meu município as pessoas estarem se alimentando bem, mas os alimentos não são saudáveis em termos de contaminação, né, de uso de agrotóxicos em doses altas. A legislação oportuna quanto aos teores de sal, açúcar, gordura nos alimentos industrializados, aqueles rótulozinhos que a gente tem que ler, né? Por isso que também teve até uma época, né, que o Fantástico estava fazendo comparativos do sal, do biscoito não sei o quê, da carne tal, aí via, né, todos o selo do Inmetro, né, tudo lá. Então, é importante a gente estar avaliando esses rótulos, né? Porque nem todo produto que é light, diet, eles são saudáveis, né? A gente tem que ver todo o teor de sal, de açúcar, de gorduras, de tudo que tem. Informações nutricionais em produtos industrializados, né? Foi como eu acabei de falar com vocês. E o conteúdo todo da propaganda, porque às vezes a propaganda não é feita de forma o quê? Correta, adequada, né? Eles acabam o quê? Daqui a pouquinho já. Eles são de formas, né, inadequadas, né? Eles fazem as falsas propagandas. Aí eu mostro, né, ilustro vocês, né, a aferição de pressão, as campanhas que devem ser feitas, a aferição da glicemia capilar, a alimentação saudável, né, como comer adequadamente, a atividade física de forma correta, né, de acordo específica para cada pessoa também, entenderam? Então, é importante todo esse tipo de informação para a população. Deixa eu minimizar aqui.